Olá, meu nome é Pedro e hoje eu venho tratar sobre uma questão fundamental envolvendo o problema do superendividamento, que afeta milhões de pessoas, especialmente brasileiros, onde, antes de considerarmos apresentar propostas de acordo, renegociações, buscar um amparo administrativo, um amparo judicial, é importante considerar um pilar fundamental na nossa trajetória econômica, que seria justamente o planejamento financeiro pessoal, o que também podemos chamar de sobrevivência financeira. E seria justamente a capacidade de analisar, compreender e organizar o nosso contexto econômico, a fim de evitar que sejamos dominados pelas dívidas e os imprevistos do dia a dia. É inegável que vivemos em um contexto onde somos constantemente estimulados a consumir, mesmo que o nosso orçamento não dê conta, além do aumento do custo de vida, a questão dos juros, a precarização do trabalho e diversos outros problemas, né? Então, por isso que o planejamento e as estratégias financeiras são fundamentais para a gente continuar sobrevivendo na sociedade. E hoje eu vou apresentar um guia de sobrevivência financeira com orientações práticas que podem ser aplicadas facilmente no dia a dia, a fim de mitigar os problemas com o endividamento, que, querendo ou não são totalmente evitáveis, mas com um pouco de consciência conseguimos evitar esse mal das nossas vidas. Bom, e uma das primeiras etapas da nossa organização financeira seria justamente a elaboração de um mapa financeiro, onde basicamente você vai conhecer os seus rendimentos e os seus gastos, sejam mensais, anuais, semanais e até mesmo diários. Por mais besta que seja, é uma tarefa fundamental para você começar a entender os seus gastos de uma maneira não abstrata, mas concreta, né? Estando diante dos dados, diante do problema propriamente, é muito mais fácil de você reconhecer aquilo que realmente é prejudicial para o seu orçamento. Só de já elaborarmos uma planilha simples com entradas e saídas em determinados períodos, a discriminação entre gastos desnecessários e essenciais, já é um grande passo na organização do seu mapa financeiro. Existem, inclusive, diversos aplicativos e programas, sejam eles gratuitos ou não, que te auxiliam de maneira complexa ou até mais simples a organizar suas finanças. Sendo assim, a gente pode concluir a primeira etapa com a realização do mapa financeiro, seja da maneira mais adequada para você, mas o essencial seria justamente a sistematização dos seus dados financeiros a fim de que você possa conhecê-los de maneira concreta e não abstrata. A segunda etapa do nosso processo de organização financeira seria justamente a criação de uma reserva de emergência, onde basicamente ela vai lhe garantir a segurança em tempos difíceis, seja por conta de doença, desemprego ou qualquer outro gasto que realmente seja urgente e não esteja dentro das suas previsões orçamentárias. Guardar um pouco de dinheiro todos os meses, por mais ínfimos que sejam os valores, já é uma etapa importante na construção do seu escudo orçamentário, né, que seria justamente a reserva de emergência. Você pode deixar o dinheiro parado em uma conta bancária, talvez na poupança, ou aplicá-los em renda fixa ou variável, mas lembrando que sempre com muita responsabilidade, você precisa ter em mente que a aplicação financeira em determinados setores, seja em fundos imobiliários, ações, renda fixa e etc., não vão lhe trazer dinheiro rápido e imediato, não vão te tornar rico. Isso só vão lhe auxiliar a economizar dinheiro e construir a sua reserva de emergência. Portanto, a responsabilidade é um fator crucial na construção da sua reserva de emergência. O terceiro fator fundamental, expondo de maneira bem generalizada, seria justamente você conhecer e entender os sistemas de créditos e empréstimos com bancos, onde por mais que sejam grandes aliados em momentos de necessidade, é sempre bom a gente ficar um pé atrás quando realizarmos algum empréstimo ou abusar um pouco do cartão de crédito. Falando primeiramente do cartão de crédito, é importante ressaltar que limites altos e essa possibilidade de parcelamento nos dá uma falsa ilusão de que temos um poder aquisitivo, um poder econômico muito maior do que a gente realmente possui. Então, realmente é muito importante ter em mente que o cartão de crédito não é uma extensão da nossa renda, mas só uma ferramenta que pode nos auxiliar a suprir determinadas necessidades aquisitivas que sejam importantes naquele momento. Agora, falando sobre os empréstimos, que são uma das principais armadilhas dos bancos, é importante pensar que aquele dinheiro emprestado vai precisar ser pago algum dia, querendo ou não, além da incidência de juros altíssimos a depender do banco, e você pode ficar numa situação mais prejudicial do que a anterior ao empréstimo. Portanto, é necessário muita consciência no momento da realização do contrato com o banco e também considerar a possibilidade de talvez juntar o dinheiro por conta própria ao invés de adiantar ele. A gente pode deixar o empréstimo bancário como uma ferramenta excepcional, extraordinária, somente para casos que sejam realmente necessários, que envolvam problemas críticos como a vida de alguém, a qualidade de vida de terceiro, enfim. Além de que é importante verificar o custo efetivo total, onde quando a gente realiza um determinado empréstimo, os juros aparentam ser baixos no início, pois são porcentagens de 1, 2% ao mês. Contudo, ao final do pagamento, ao final do contrato, a incidência dos valores serão extremamente altos.
E você tem um total direito de conhecer quais serão os valores finais que você vai ter que pagar ao realizar esse empréstimo, onde você não vai observar só os juros aparentes, né, que são a fachada dos empréstimos que causam endividamento nas pessoas, né, onde é muito mais benéfico você verificar o custo efetivo total ao invés de somente analisar as porcentagens iniciais de juros. Bom, e esse foi o guia prático de sobrevivência financeira, onde podemos concluir afirmando que cuidar das suas finanças é cuidar de si, pois é um ato de sobrevivência. Se a gente não possui autonomia financeira para pagar nossas contas, as nossas despesas, a gente vai estar correndo riscos altíssimos na sociedade. Então, querendo ou não, organizar os nossos rendimentos, realizar um mapa orçamentário, construir uma reserva de emergência e conhecer bem os sistemas de créditos e empréstimos que a gente é submetido, são 3 pilares fundamentais para manter a nossa autonomia financeira na sociedade. Pode ser um tema muito óbvio para alguns, mas infelizmente a realidade econômica individual no Brasil não é muito satisfatória para a maioria da população. E é muito difícil perceber de primeira mão, mas é muito fácil a gente entrar em uma situação de superendividamento, com acúmulo de dívidas, que vão se tornando uma bola de neve nas nossas despesas e cada vez vai ficando mais complicado, fica mais difícil de lidar com isso. Então é muito importante a gente construir desde já uma estratégia orçamentária para a gente sobreviver em um mundo tão desigual quanto esse.